E aí, meus divos e divas? Pegue aí o seu cafezinho, bem, dona Helena, e vamos falar sobre esse BO, essa grande confusão que virou, né, essa discussão sobre o início da clínica. E aí eu já começo falando, é difícil mesmo, né? Porque às vezes chega pra mim, né, via pergunta do Instagram, as pessoas querendo um tipo de espelhamento que é completamente normal, né? Dado uma situação de angústia, se a gente pensa até na constituição psíquica, a gente vai fazer esse movimento de espelhamento, que é como é que faz? Como é que vive? A criança pequena, ela começa a imitar o outro. A gente sente angústia no início da clínica, eu vou sair perguntando para as pessoas se elas também sentiram. Então, é um movimento completamente esperado. E aí, o que a internet entrega? Lote a sua agenda. Você está fazendo errado. E, gente, não cai nesse papo não, porque primeiro, é um papo do marketing, né, que pega um desamparo, no caso, um desamparo estrutural, e aí um desamparo normal, né, e ataca ele, falando que o problema é você, porque você que não trabalha com padrão ouro e não tem técnicas específicas para conseguir atender, pô, que é isso, sabe? E claro, né, o público dessas pessoas é geralmente quem está começando na clínica, é o recém-formado ou a pessoa que está se autorizando a atender, né? E aí ataca justamente esse público que é fragilizado por o início de um movimento que naturalmente vai ser angustiante e para todo mundo. As pessoas chegam para mim no Instagram perguntando como é que foi e esperando esse espelhamento, e o que eu entrego é difícil, é angustiante, é eita atrás de eita, porque sei lá se tem como ser diferente. Agora falando propriamente dentro da clínica psicanalítica, é angustiante porque leva tempo e precisa levar tempo. E um ponto que eu levei muita porrada no processo da minha análise, quando eu estava nessa angústia do início da clínica, foi que eu não tinha parado para pensar o quanto eu suportava e aguentava escutar. Tem muita propaganda de lote sua agenda, paciente high ticket, como você tem que se portar no Instagram. E aí tem uma galera fazendo vídeo de marketing e falando assim, para atender melhor vocês. Eu acho isso uma palhaçada, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas, né, que não para poder pensar quantos psiquismos você suporta nas suas costas. Porque não é simplesmente escutar e, né, eu vou trabalhar 8 horas por dia, como um trabalho CLT normal, e aí 40 horas por semana e pronto, acabou. Gente, não funciona dessa maneira, porque justamente a gente escuta com o corpo e chega um momento que é mais insustentável conseguir ouvir. Você realmente não consegue escutar. Então, o lotar a agenda é uma grande estupidez, porque cada pessoa vai suportar um certo limite de psiquismo, entendeu? Num dia, num horário, e aí você começa a se perguntar, eu prefiro atender de manhã? Eu prefiro atender à noite? Quantas pessoas eu consigo escutar de uma levada só direto antes de querer ficar uma meba? Porque isso tudo é importante, né? A gente entrar, né, nessa contabilidade antes de querer encher a agenda. E aí você vai me falar assim, Raíssa, mas eu acabei de formar, eu preciso pagar conta. Todo mundo precisa pagar conta e eu também não gosto desse papo, né, de que psicanálise não é um trabalho, é um ofício. E aí, não. O psicanalista, ele precisa pagar conta e é um trabalho. Só que como é que você se sustenta, né, do ponto de vista prático mesmo, enquanto a clínica está acontecendo? Porque você está lidando com angústia, né, de escutar novas pessoas, do que é esse psiquismo, onde isso bate em você, e a forma como eu encontrei e que eu acho mais honesta e ética quando é possível, tá? Não tô aqui no lugar de cagação de regra, é justamente você conseguir ter um outro trabalho ou um outro tipo, né, de ganho de renda. Eu, por exemplo, corrigia TCC, né, já fiz trampo de RH. No meu primeiro ano do mestrado, eu ganhava bolsa. Então, tudo isso porque eu tinha um fixo que me permitia sustentar a clínica em outros horários, até que a clínica começava a se desenvolver por conta própria. Porque senão você também acaba colocando no paciente a responsabilidade pelo seu sustento. E isso é muito complicado, porque aí você deixa de fazer a interpretação
indicação, aí você deixa de atuar, aí você tem medo do paciente ir embora, porque o paciente ir embora é uma grana a menos que entra na sua conta. E todas essas preocupações, gente, elas são normais, afinal a gente tem conta para poder pagar. Mas como esse trabalho, né, é sobre o outro também, e o que o outro vai conseguir elaborar sobre si mesmo, a gente precisa dar o direito e permitir, diferente das relações paternais e de cuidado, que essas pessoas vão embora. E para isso, a gente não pode atrelar completamente o nosso sustento no primeiro momento. Depois de um tempo, a clínica vai se estabilizando, um paciente sai, o outro entra, você já tem ali uma organização que a interpretação, o ato analítico, ele não é tão custoso. Mas no início da clínica, você fica muito se perguntando, não, mas e se esse paciente for embora? Não, mas eu tenho essa conta para poder pagar. E isso é tudo muito complicado para o próprio processo daquela pessoa que te procurou. Então, eu acho que a melhor forma de fazer, inclusive, a clínica acontecer é justamente aquele dinheiro que você precisa para sobreviver num primeiro momento, que ele venha de um outro lugar, para que exista paciência para que a clínica aconteça. Aí vem uma outra coisa que as pessoas falam muito, porque tem que estar na rede social, porque o paciente, ele só chega através da rede social. Primeiro que isso é uma mentira, né? E isso é um outro artifício que muita gente do marketing usa para poder vender curso e falar: você está ficando para trás porque você ainda não fez o meu curso, você não tem a agenda lotada, você não atrai os pacientes que deveriam te pagar mais. Palhaçada, 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 tá? Porque a rede social, ela vai bater no seu funcionamento. E aparecer tem consequências, assim como não aparecer. E vai dizer da gente, né? Eu tá fazendo isso daqui com uma câmera no meu consultório, toda bonitona e arrumada, diz de mim, diz do meu funcionamento. E por isso faz sentido para mim estar na rede social. Ah, mas os seus pacientes, eles vieram através da rede social? Um ou outro. Grande parte vem através de indicação. Então, por exemplo, você vai a um médico, né? Eu, por exemplo, teve uma época que eu estava atrás de dermatologista. Eu pedi indicações e aí eu tenho os meus critérios do que eu acho, né, que é uma pessoa que vale a pena ali eu investir o meu dinheiro numa consulta e os critérios que, para mim, ele já fala assim, essa pessoa aqui não dá. Mas o meu primeiro crivo é pedir indicação. E quando a pessoa ela tá angustiada, né? Num geral, busca-se a indicação. E como é que as pessoas vão me indicar? Gente, não é só aparecendo em rede social, que é uma via, tá? Eu não tô falando que, ai meu Deus, ela está lá se fazendo, né? Que as pessoas não têm que estar na rede social, mas ela tem ganho com isso. Tenho sim, né? E surgiram oportunidades para mim por conta da rede social, mas essa não é a única forma de acontecer, porque eu só consigo estar aqui porque isso diz do meu funcionamento, do meu sintoma. E a outra forma das pessoas conhecerem o seu trabalho, saberem que você está atendendo, porque ainda tem isso, né? Às vezes as pessoas nem sabem que você está atendendo, você está escondido ali na caverna e fala assim: ai meu Deus, por que não está chegando paciente? Bom, gente, é preciso aparecer de alguma forma, mas a exposição na rede social ela é muito mais incontrolável no sentido de alcance. Então, aonde será que é possível aparecer? Existe simpósio, existe congresso, existe grupo de estudo, existe escola de psicanálise, existe falar com as pessoas. Como é que você faz? Existe sublocar espaço e fazer amizade, existe no contato com os pares. E mais uma vez a gente volta para aquela máxima que a gente precisa de gente. Não dá para poder achar na nossa umbigueira, na nossa onipotência de pensamento, que o mundo vai se curvar a gente, que vão aparecer pessoas que a gente vai conseguir trabalhar. Não, se faz realmente a própria formação do analista no contato com os outros. Então, como é mais suportável para você fazer esse contato com os outros, né? Às vezes vai ser na escola de psicanálise, às vezes vai ser no congresso, às vezes vai ser conversando com seus amigos e montando o seu clubinho e transitando por esses espaços e falando com pessoas diferentes e tendo referências de professores ou de supervisores que são mais velhos, que têm uma estrada na clínica e que aí você vai conversar com essas pessoas e se inserir
no espaço, porque aí, num determinado momento, você vai surgir na cabeça delas na hora que precisar indicar um paciente. Então, não tem essa de que tem que estar na rede social, porque senão a gente entra num outro problema que para mim é um problema predominantemente estético, porque assim, tá ficando tudo igual e isso é desesperador. Por quê? A partir do momento que todo mundo acha que precisa estar na rede social, a gente tem uma galera que trabalha com rede social e que muitas pessoas fazem um trabalho muito massa, mas que tem outras, né, que pegam várias contas para poder assessorar e que fazem posts praticamente idênticos, né? É uma identidade visual parecida, é um escrito muito parecido, é um formato. Então, ai, me conte, né? Que prazer atender essas pessoas. Passei por tal e tal lugar hoje em dia. Eu acho isso meio cafona, mas isso diz completamente de mim, tá? Pode ser que funcione para você e que você ache legal, mas é um padrão que se repete e aí não tem autenticidade. E para mim, pelo menos analistas que eu admiro muito, são aqueles que bancam a própria miséria e bancam o próprio desejo. Eu acho que vai de um lugar de você conseguir se autorizar, mesmo que o resto do mundo, né, diga que aquilo faz mal. E você olha e diz: tá bom, eu sei que faz mal, mas eu tenho a agência e a autonomia de escolher. Ou de, por exemplo, o Edward Louis, né, que não é um analista, mas é uma figura que eu admiro muito na literatura, e quando ele vai tirar foto com as pessoas, ele escolhe o lado dele, né, o melhor lado dele. No caso meu, é esse daqui, né, por isso que eu sempre fico meio assim. E que é de assumir a própria miséria, não é querer esse formato higienizado, blasé, que aí você posta só frases de positividade. Se isso diz de você, poste, mas não faça porque os outros falam que isso viraliza. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa cronicamente online, eu consumo muito da internet há muitos anos, né? Eu falo que eu sou cria do Twitter lá de 2009, quando a gente ainda baleava e que tudo era mato. Então eu entendo um pouco da dinâmica e que há coisas que eu sei que viralizam melhor do que outras, mas isso não diz de mim. Por exemplo, eu vou pegar tweets de pessoas e vou postar na minha página. Várias páginas crescem assim, mas eu não acho que diz de um lugar de autoria, né? Então, eu não vou fazer dessa maneira, apesar de isso ser posts muito compartilháveis e que podem viralizar. Não, eu prefiro fazer de um outro formato, que talvez vai atingir menos pessoas, mas diz de mim, eu vou mostrar a minha vida num determinado recorte, porque sempre é um recorte, porque eu gosto de muito mais coisas além da psicanálise, então eu falo de literatura, eu falo de mitologia, eu falo de uma pancada de coisa, porque isso diz de mim. Então eu acho que vai de um lugar muito mais autêntico você olhar e querer mostrar o que você quiser e não fazer um feed completamente organizado, né, que tem que ser da forma X ou da forma Y, porque isso viraliza e que aí você tem que, né, tocar no ponto doído das pessoas para que elas saibam, né, dessa falta e que aí elas vão procurar o seu serviço tentando, né, preencher alguma coisa. E aí eu entro num outro ponto que também me incomoda, que aí eu vou ficando muito nervosa, vão abrir muitas abas na minha cabeça, que é a coisa do Instagram, do eu te ajudo a. Eu vejo o eu te ajudo a, vai me dando um arrepio, vai me dando um negócio assim, uma urticária, e não me faz bem. Por quê? A psicanálise ela é um trabalho, mas ela não é um serviço que dá garantias. E o marketing e pode funcionar, né, para várias áreas. Eu não estou falando que é errado. Então, se eu tenho uma loja de mouse, né, e eu quero vender esse produto físico, uma xícara, talvez seja interessante colocar, eu te ajudo a achar a melhor xícara para o seu momento de café. Por quê? Você está vendendo ali um produto concreto. Agora, como é que vem saúde mental? O que é saúde mental? Se a gente pega a definição da OMS, é o bem-estar social, físico, psíquico e econômico. Quem que tem isso tudo, gente? E olha que eu tô falando de uma classe muito privilegiada. Então, é muito tópico a venda de saúde mental como um produto. E aí a gente ainda pode problematizar isso tudo, nem falando, né, da saúde mental. Eu te ajudo a ter autoestima. Ah, meu belo Narciso, quem garante? O trabalho na análise é daquele que deseja escutar, né? Como essa pessoa, no caso, eu e você, se está aqui vendo esse vídeo, provavelmente, né? Que tem algum sintominha que acha de bom tom escutar o inferno dos outros, que tem aquele lugar, porque é isso que a gente faz, a gente escuta a dor dos outros e isso diz da gente, né? Não é porque, eu quero ajudar os outros, porque eu sou uma pessoa muito boa.
Isso é primeiro período de psicologia. Vamos passar disso daí e bancar a própria miséria. Então, você, por favor, entenda aí que o lugar, né, a prática clínica, a psicanálise, ocupa na sua vida. E aí, a gente escolheu fazer isso, né, mas o trabalho da outra pessoa que busca análise é também dentro do contexto da neurose, principalmente, de abrir mão de certas certezas, de se desconhecer. Muito mais do que querer se conhecer, que é muito mais difícil do que propagandas no Instagram dizem, é também de se desconhecer, é também de perder, é de elaborar, é de tentar buscar outros caminhos, é de se haver com angústia. É um trabalho para essa pessoa também, porque eu só estou ali para poder escutar, pego um significante ou outro, né? Tento, faço interpretações, faço uma aposta também. Mas é só o sujeito que pode dizer sobre si mesmo, porque você, senão, tá no lugar parental de dizer sobre o outro, né? Porque aí você tá igual lá no bebê pequeno, você tá com fome, você tá com sede, que é muito importante, tá? É essencial. E às vezes, no processo de análise, a gente vai atuar dessa forma, né? A partir do que o paciente, a gente escuta dele, a gente entende, né? O lugar da transferência, a gente vai organizar aquele corpo. Mas, no trabalho analítico, a ideia é de uma autonomia. Então, que o sujeito consiga dizer sobre si. E aí não tem garantias. Então, por exemplo, se a gente pega a frase da Clarice Lispector, eu não sei que defeito meu sustenta o edifício inteiro. Então, a gente não chega dando murro, porrada e coice no sintoma do paciente, porque de alguma maneira essa foi a melhor maneira que ele conseguiu se organizar psiquicamente. Então, a gente entende qual que é o funcionamento daquilo ali, o que é possível perder, o que é possível deslocar, né? Então, você não chega dando porrada e você não pode garantir que aquilo que faz ele sofrer vai desaparecer. A aposta é que o sintoma seja menos mortífero, para que seja possível amar e trabalhar e conseguir viver uma vida menos miserável. Mas que não é que a gente se cure de si mesmo, porque isso não é possível. Então, na venda do Instagram, a galera do marketing, né, que entrega muito esses perfis prontos, então ela vai te orientar da maneira que outros negócios funcionam. Então, assim, cria uma demanda, fala que você vai resolver um problema, né? Porque em outros formatos isso de fato vai acontecer. Agora, na psicanálise, numa psicoterapia, para um recém-formado, eu acho que dentro até da própria psicologia, tá, gente? Sendo bem, até de certa forma, arrogante aqui. Não dá para a gente sustentar a conquista de algo, né? Que é o discurso do padrão ouro que visa eliminar um transtorno. Não é assim que a banda toca, porque a gente está lidando com gente. Então, o início da clínica, ele vai ser angustiante porque ele tem muito mais perguntas do que respostas. E aí eu dou, assim, um grande alerta vermelho, igual a minha blusa. Não caia na lábia de pessoas que te dão respostas prontas, né? Seja de perguntas que você pode fazer para o paciente, seja de formato que você tem que postar na rede social para poder viralizar, seja de lugares que ela conheceu, porque aí, olha, da bolsa da Chanel que ela tem, olha o estilo de vida que ela tem, né? Meu Deus, que pessoa maravilhosa. Olha como ela é bem-sucedida, porque isso tudo é estratégia de venda para que você compre o curso dela e muito provavelmente ela enriqueceu vendendo curso e não na prática clínica, porque quem está na clínica está trabalhando, né? Então, muito cuidado, porque isso justamente é para poder fisgar, né? O discurso da própria ciência, como política, como poder, ele acaba entrando nisso, vindo da boca de muitas pessoas que não sabem epistemologia e muito menos o que é ciência na sua amplitude de construção de conhecimento, do que é uma evidência, qual que é a conceitualização do que é consciência, do que se trata, do que é possível eliminar num transtorno, aonde são feitas essas pesquisas, né? Que recorte é feito na população latino-americana, em diversos Brasis que a gente tem, como é feito o diagnóstico desse transtorno, né? Que a técnica visa acabar com esse transtorno. É uma discussão muito estúpida que essas pessoas fazem, justamente porque pega no desamparo de que, num certo sentido, não há respostas estáticas. E o Instagram, o TikTok, ele visa a venda. E aí, justamente, quando a gente está todo toca das ideias, porque tem conta para pagar, porque o paciente não está chegando, a gente acaba caindo nesses lugares, o que é muito perigoso. Então, assim,
tem mal-estar. Eu fiquei completamente totoca da cabeça. A minha clínica demorou um tempo para poder acontecer, né? E aí eu recorri à minha análise, à supervisão, a aparecer em espaços que para mim cabia a rede social, mas que em outros espaços também, e curso, e eu fiz formação, e eu levantava a mão, e eu falava com o professor, e vários outros amigos meus que são muito mais tímidos, porque eu sou muito mais extrovertida, né? Eles iam por outra via, né? Ou, por exemplo, falavam comigo e conforme eu não tenho disponibilidade para poder atender, eu encaminho para eles. Mas por quê? Porque a gente conversa, porque a gente está no mundo e é preciso comunicar com as pessoas ao seu redor. Inclusive, eu acho que supervisão em grupo nesse início, até porque supervisão é caro, né, gente? Não tem como a gente falar que a prática da psicanálise ela é barata. Tem análise, tem curso, tem supervisão, é um troço caro. Então, assim, buscar supervisões em grupos. Mas uma outra coisa também, para, né, de entrar em supervisão como ouvinte, porque isso não existe, gente. Primeiro, que tem uma quebra ética aí, né? Porque quando a gente faz supervisão em grupo, há um combinado entre aquelas pessoas que aquilo não vai sair dali. Se eu não tenho tanto controle, né, de quem entra só como ouvinte e que a pessoa fica quase um espírito obsessor ali, né, só ouvindo o que está acontecendo, claro, tentando aprender também. Isso é muito complicado. Então, assim, participe, supervisão, não é só para poder falar de caso. Ah, eu não tenho nenhum paciente. Faça supervisão e pergunte ao supervisor sobre isso, né? Fala sobre dinheiro, fala sobre as angústias, fala sobre conceito. Supervisão é esse espaço para também trabalhar todos esses lugares que fazem parte da clínica. Então, eu não tenho nenhum paciente. Vai para a supervisão e fala sobre isso, né? Vai para a sua análise e fala sobre isso. O que será que eu também, às vezes, não estou conseguindo escutar? Então, um outro ponto. Eu não consigo passar de tantos pacientes. Você consegue ouvir? Você consegue sustentar a escuta? Você consegue escutar além disso? Porque tem uma dimensão também aí de que, conforme o nosso psiquismo está mais aberto, a gente consegue, né, receber e escutar mais pessoas. E às vezes, por exemplo, no final do mestrado, eu não tinha condição alguma de escutar mais ninguém e ficaram meses na minha clínica eu com um determinado número de pacientes, que era aquilo que eu conseguia ouvir, porque eu estava dedicada também a outra tarefa. E a partir do momento que eu me liberei daquilo e me dediquei, né, a minha energia a outros lugares, começaram a vir mais pacientes. Então, eu acho que isso tudo contribui para uma análise um pouco mais geral desse início da clínica, que ele naturalmente vai ser repleto de angústia. E é claro que na faculdade fala muito pouco sobre isso, mas não adianta a gente tacar pedra na faculdade, porque ela prepara com um certo limite, porque existe uma castração ali também de tempo, de disponibilidade dos professores. Então, busque por fora, vai fazer grupo de estudos, vê uma pessoa que você acha que é bem-sucedida dentro do seu contexto e sua elaboração e da sua significação do que é sucesso, e fala, como é que você faz? Pergunta, coloca o corpo para jogo dentro do limite de cada um. E aí é por isso que não tem receita de bolo, né? Eu levei na cara do meu supervisor, porque por muito tempo eu aceitava receber, né, 2 coxinhas e uma coca para poder atender meia-noite. E aí ele deu na minha cara, né, o episódio de dinheiro com o Jodemar do podcast, né, o meu podcast com o Oswaldo, só ladeira abaixo. A gente fala muito sobre isso, da questão, né, do quanto a gente se autoriza a receber também, porque é um lugar muito complicado, né? Às vezes chegam demandas que a pessoa precisa de ajuda, mas a questão é, você também paga com o seu corpo. Não é um serviço gratuito. O analista paga a própria análise com o corpo. Quer comprovação disso? Atende muito no dia que você fica. Eu falo lá em casa que eu quero voltar, né, a ser uma pedra, uma ameba, eu quero ser inorgânico. Aí Freud, corretíssimo num conceito de pulsão de morte, porque ele tinha um ponto ali, porque não tem mais para dar. Justamente porque o lugar do analista é de uma certa retirada do narcisismo, né? Que não é completa, mas que é esperado que naquele espaço o paciente consiga elaborar algo por si, né? E que aí a minha moralidade, a minha opinião não vai estar tanto em jogo. E isso é muito custoso porque a gente, num certo sentido, precisa se retirar.
Então, se paga para poder ouvir, não só com todos os gastos da clínica, mas também com o próprio corpo. Então, foi uma porrada que o Jodemar me disse, que é o quanto custa para você ouvir. Esse é o seu valor mínimo. E aí, qual que é o seu valor máximo? Porque, né, somos seres humanos, gostamos de dinheiro, e é preciso ter uma determinada ética ali também, porque se uma pessoa, né, quer me pagar 10x do que eu recebo, se eu tô ali num contexto de que eu preciso remarcar, eu vou dar prioridade porque paga 10x, né? E em que sentido isso pode ser um pouco antiético, justamente? E também, quando o paciente ele te oferece 10x, o quanto não diz do sintoma daquele sujeito de querer talvez controlar as pessoas pelo dinheiro? Porque a gente sabe, quanto mais grana uma pessoa tem, às vezes isso pode aparecer. Então, toda essa relação com o dinheiro, ela também deve ser pensada. E aí, o quanto, né, é preciso ter esse mínimo e trabalhar e falar a respeito, né? Principalmente as mulheres, a gente fala muito pouco sobre o dinheiro, porque não é autorizado. E a psicologia, dentro da própria psicanálise também, né? Predominantemente, mulheres que estão ali também dispostas a ouvir. Isso tudo é uma outra discussão bem mais complexa e bem mais recheada de ambivalência do que eu estou trazendo aqui, mas são alguns pontos que são essenciais para a gente se pensar no início da clínica, né? Eu sou uma pessoa, Raíssa, muito diurna. Eu prefiro atender até 6 horas da tarde. Mas no início, gente, eu atendia 8, 9 horas da noite, porque é isso, né? E aí, depois de um determinado ponto, quando eu já tinha ali uma certa estabilidade na clínica, eu falei assim: bom, eu atendo de 8 às 18. Meu último horário é às 18 horas. E nisso eu tenho quebras. Tem dia, né, que eu tenho um horário na parte da tarde maior, né? Eu, por exemplo, não atendo às sextas-feiras, e isso veio depois de um tempo também, mas que também vem, né, de eu conseguir sustentar um pouco mais de psiquismos durante um dia, e isso foi aumentando com o tempo. Tinha dia que eu tinha 3 pacientes, depois passou para 5, e hoje em dia eu atendo ali em torno de 7 pessoas por dia, né, porque eu suporto, mas em atendimentos de 1 hora, por exemplo. Eu tenho colegas que vão marcar pacientes de meia em meia hora. E isso, ele não está errado e ele não está certo, tá, gente? O meu ponto é subjetivo e é preciso reconhecer também no próprio corpo o quanto te custa, sabe? Então, o lugar da agenda lotada não existe. Até porque muitas das pessoas que chegam pela internet nem sempre estão dispostas a bancar um processo analítico. Então, às vezes, vai te dar um número ali, né, inicial, e que não vai se sustentar, porque você não consegue ouvir aquele número de pessoas, ou porque também, às vezes, as pessoas elas estão procurando inicialmente, né, um processo, mas não entendem muito bem como funciona. A coisa do Instagram e da rede social, ela é muito efêmera, né? Então, por exemplo, quando um paciente chega de indicação, eu sempre pergunto, de onde você veio? Porque aí eu já começo a inicialmente entender a dinâmica da transferência. Quando ele veio da indicação, né, me aponta que ele está transferido com o sujeito que indicou, né? Se ele veio da rede social, ele tem uma transferência com a imagem que eu apareço na rede social. Então, isso tudo a gente vai pegando a manha com o tempo e é preciso ter paciência, o arroz com feijão bem feito, a análise, a supervisão, os estudos e aparecer e não acreditar em fórmula pronta, sabe? Eu quis fazer esse vídeo meio que um apanhadão, justamente porque eu recebo essa pergunta toda semana no Instagram de pessoas que naturalmente estão angustiadas porque demora. Não se faz em 1, 2 anos, não é um negócio rápido. E aí, justamente, é tentar, né, ganhar o dinheiro de uma outra forma, seja dentro da psicologia ou fora da psicologia, enquanto a clínica vai acontecendo, porque senão você está colocando tudo na clínica. E aí é muito, inclusive para os seus pacientes. Então, assim, gente, honestamente, né? Aquele beabá de que não tem resposta pronta. Ai, Raíssa, mas eu gostaria. Eu também queria viver no princípio do prazer. Mas a gente tem que entender que a satisfação, ela é parcelada mesmo. E isso é difícil. Tem um custo psíquico. Mas se for rápido demais, a gente não consegue ouvir. Né? Então, se o que as pessoas esperam, porque elas estão angustiadas, é ouvir que o início da minha clínica foi angustiante, é verdade. Foi muito, muito mesmo, né? E ainda hoje não é tranquilo. Se eu recebo um paciente novo, né? Eu tenho um frio na barriga. Se eu pego um caso que bate muito em mim, eu vou para supervisão com muita dúvida, com muita angústia.
Porque não é um trabalho sem angústia, afinal a gente escuta a dor dos outros e que isso vai bater na gente em determinado lugar e que os nossos pacientes tocam na gente. Então, assim, para de comprar a ideia torta de um povo que fala que é tranquilo, que foi ótimo. Uhul, olha como eu tô aqui viajando com Paris, porque eu tenho pacientes que me pagam R$ 500 a sessão. Ai, gente, mentirada! Para de desacreditar das pessoas, duvida, fura o discurso de mestre, porque senão tá assim, ai, eu sou faltoso. Ai, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Porque o outro está me dizendo e eu não estou conseguindo. Bora pensar sobre o processo e buscar outras pessoas reais, tá? Não é figura de internet, não. O que é um pouco, né, ambivalente e hipócrita, porque eu tô aqui falando com você da internet, mas eu estou falando justamente para procurar pessoas que vocês confiam e para poder conseguir suportar a angústia também. Porque senão a gente entra naquele lugar muito materno de não conseguir também deixar o paciente, quando precisa, angustiado. Então é isso, esse é o primeiro vídeo no meu canal do YouTube. Teremos várias outras coisas, não só sobre psicanálise. A gente se vê na próxima. Segue aí nas redes sociais, né? Aquele merchan, curte o vídeo, manda pro coleguinha e um beijo no coração de vocês.